Vamos lá. Meu nome é Ulisses Passarelli, sou natural aqui de São João del Rei, tenho 50 anos de idade. Hoje eu trabalho na área cultural, tanto na Secretaria de Cultura e Turismo de São João del Rei, como também em prestação de serviço para onde for possível fazer. A Serra do Lenheiro a gente conhece, como diz, desde criança, né? Ainda criança, de vir brincar, de vir nadar, visitar, caminhada, piquenique com família, essas coisas. Mas efetivamente o sentido de pesquisa começa no ano 2000. No ano 2000, por volta de junho, às vezes na época do inverno, o pessoal organizou, foi o Antônio Gai Sobrinho, professor historiador aqui de São João, organizou uma caminhada aqui na Serra do Lenheiro e eu resolvi participar. E aí eu já comecei a trabalhar também pela Secretaria de Cultura, já foi pelo Poder Público. E aí eu começo a fazer um trabalho junto com a equipe de patrimônio, no sentido de conhecer as estruturas da serra e desenvolver inventário de patrimônio cultural dessas estruturas. Então esse é um outro momento. E nunca se apagou o nosso trabalho individual, pessoal. Eu sempre estou fazendo aqui trabalhos educativos, trabalhos... Está parado esperando? Ah. Vai. Nós temos uma equipe de pesquisa, eu, minha mulher Betânia, meu filho Iago, o Edmilson Salles, o Miranda, o Luiz Miranda, que eu já falei dele, o nosso guia de turismo, e o geógrafo, o Arlon Cândido. Esse grupo tem feito uma pesquisa muito intensa da área da Serra, buscando identificar suas riquezas em termos de geologia, geopatrimonial, patrimônio natural, patrimônio cultural, todos os vestígios que a mineração, a ocupação humana deixou aqui em cima, identificar, transformar isso num método de pesquisa. Esse trabalho rendeu um dossiê gigante, bem grandão. Ele está absolutamente pronto e já está agora em fase de publicação. Ele já entrou na fase de publicação. Então, em muito breve, em pouco tempo, se Deus quiser, estaremos colocando ele a público para que as pessoas possam consultar e conhecer melhor essa riqueza. E também que ele possa, quem sabe, né? É o nosso grande sonho. Não sei se chega a ser uma pretensão, estamos sendo muito pretensiosos, mas ele poderá eventualmente ser uma ferramenta de preservação. Você tem uma determinada situação, você quer tirar uma dúvida, você vai ali e consulta. O que há, o que não há, se pode, se não pode. Nós temos essa ideia, né? Tomara que consigamos levar ela a termo e concluir. Primeira coisa é entender que, do ponto de vista geográfico, a Serra do Lenheiro, ela começa e termina no município de São João del Rei. Ela está totalmente inserida enquanto uma elevação dentro do município de São João del Rei. É óbvio que, do ponto de vista geológico, ela faz parte de conjuntos maiores, mas na questão paisagística, visual, a elevação, o bloco ou complexo que a gente habituou chamar de Serra do Lenheiro, com suas elevações e vales, totalmente são joanenses. Ou seja, a responsabilidade é nossa, não adianta julgar para fulano e para Beltrano. Toda a história de São João del Rei, de seu surgimento, de alguma forma está atrelada à Serra do Lenheiro. A gente costuma dizer que na época do movimento sertanista, que os bandeirantes estavam vindo, eles buscavam as referências geográficas na paisagem para os guiar. Ou será que tinha o Google Maps naquela época? Será que tinha GPS? Não. A referência era a paisagem. Não tinha placa, vire para cá para não sei aonde. Setinha apontando, Tripuí, Rio das Velhas. Não era assim. Os caras se guiavam pela experiência, primeiro dos escravos índios que eles traziam consigo. Segundo, porque eles seguiam trilhas e picadas indígenas que eles iam largando. E o terceiro eram as referências geográficas. Quando vinha do sul para essa região, o objetivo era alcançar as minas do Rio das Velhas, do Tripuí, do Itacolomi, tinha um determinado momento que eles tinham que virar a nordeste. E este conjunto de montanhas aqui, Lenheiro, São José,
com o Vale do Rio das Mortes no meio, era justamente o referencial geográfico que marcava o ponto exato, que o caminho velho virava e fletia a nordeste para ir a essas minas que já eram conhecidas de lá. Dentro de um âmbito de história maior, de povoamento, ele tem esse contexto. Num povoamento mais local, é preciso lembrar que esse córrego que nós estamos vendo aqui ao lado, que é o Ribeirão São Francisco Xavier, foi nele que em 1704 foi descoberto pela primeira vez o ouro em São João del Rei. Descoberta de ouro em 1704, né? Foi um paulista que descobriu ouro aqui, chamado Lourenço da Costa. Lourenço da Costa, ele era escrivão, né, do Guarda-Mor. Então ele vem a descobrir ouro aqui. Logo em seguida, no mesmo ano, um português, Manuel João de Barcelos, também descobre ouro aqui na encosta do Morro das Mercês. Então esses dois descobertos, São Francisco e Mercês, o pessoal lotou, veio muita gente para cá, na hora que a notícia correu, para minerar ouro. E a partir daí começa a ocupação regular do território. Antes disso, nós já temos referência de presença humana aqui, de estabelecimento de Guarda-Mor, em 1701. Mas o grande boom de povoamento começa a partir da descoberta do ouro. Já havia um povoamento anterior, ainda incipiente, pequeno, na várzea do Porto, na margem do rio, né, com o estabelecimento do Guarda-Mor. Mas, em 1704, com esse ouro, logo no ano seguinte, 1705, forma um novo arraial aqui no pé da serra, justamente na área do que hoje corresponde ao centro histórico. E aí esse núcleo começa a se desenvolver e crescer cada vez mais. Eu costumo também dizer que outra importância que tem é que se São João del Rei tem toda aquela beleza patrimonial, toda a maravilha do seu casario, nós devemos a isso aqui. É a Serra do Lenheiro. Primeiro, daqui que saiu o recurso, o dinheiro, o ouro, a riqueza financeira que patrocinou todas aquelas edificações. No sentido de que os proprietários puderam ter recurso para construir aquilo a partir disso. Casarões, igrejas, etc. Outro aspecto de extrema importância. Ela está me dizendo ali que está virando para mostrar a camisa. Serra do Lenheiro, matéria-prima de São João del Rei. É matéria-prima mesmo, porque ó, madeira, areia, cascalho, pedra, tem tudo aqui. Pedra da ponte da cadeia da Ponte do Rosário veio da onde? Dos Estados Unidos? Da China? Não é, gente. É tudo aqui. Então, a matéria-prima de São João realmente foi aqui, no sentido de obra. Ultrapassando o sentido de obra, a paisagem, qualquer ponto do centro histórico que você olha e contempla, a Serra do Lenheiro é a moldura. Ela emoldura, faz o pano de fundo do centro histórico. Quando você altera a serra, você altera o centro histórico. Se você preserva o centro histórico, você tem que preservar a terra. Senão você está fazendo a preservação furada, pelas metades. Capenga. Não é esse o sentido. Ou a gente preserva ou a gente não preserva. Não dá para fingir que está preservando. E existem várias outras questões que podem ser abordadas. Mananciais de água, parte do abastecimento da cidade sai daqui. Né, o potencial aquífero. Você tem a questão natural no sentido de plantas, animais. Aqui tem animais raros, como por exemplo, essa região nossa aqui, nós temos aqui Jaguatirica, a gente tem o lobo-guará. Você tem plantas raras, aves raras, por exemplo, o campainha azul, que é uma ave considerada já em nível de ameaça, vulnerável, temos aqui. No campo das plantas da vegetação, a gente tem, por exemplo, aqui a arnica, que tem um uso etnobotânico extraordinário, uma importância simbólica, cultural imensa em São João. Aqui é um grande manancial de arnica. A nossa arnica principal aqui, Lichnophora passerina, ela é uma arnica que está enquadrada em situação de ameaça por ser muito endêmica. Ela tem uma região de ocorrência muito restrita. E aqui ela é bastante abundante na serra. Nós temos inclusive 2 arnicais, 2 áreas imensas lotadas de arnica. Só isso, justificaria a serra ser plenamente preservada. Não precisava de ficar caçando outras coisas, não. E ainda tem outros aspectos. A mineração do período colonial, ao longo de muitos e muitos anos, legou aqui uma série de vestígios de natureza arqueológica que são de extrema importância, entendeu? Então o que ficou aqui, por exemplo, de betas, canais, grupiaras,
faisqueiras, socavões, uma série de estruturas que ficaram aqui nessa região da serra, elas são hoje potencialmente elementos passíveis e necessários de preservação, porque constituem um patrimônio arqueológico, a arqueologia da mineração colonial. Nós temos uma riqueza, uma diversidade disso, assim, é de cair o queixo, é assustador, né? Então eu poderia, e tem mais, então eu poderia fazer uma lista de elementos importantes para a preservação, parte geológica, cavidades naturais, enfim, pinturas rupestres, a gente vai desdobrando isso aqui ao longo da fala. A questão das pinturas rupestres, eu acho que ela merece todo o destaque. Eu não tenho uma especialidade para falar nisso, porque eu não tenho formação em arqueologia, né? A gente fala como conhecimento geral, apenas isso. Nós somos um leitor curioso do assunto. Sabemos que hoje as pinturas rupestres aqui de São João del Rei já tem alguns estudos feitos de excelente qualidade e tem pessoas que ainda estão estudando elas. Praticamente, como diz, a gente não esgota, porque ela permite uma série de leituras. Então a pessoa vai ali, observa uma coisa ou outra. Nós temos em São João del Rei, na Serra do Lenheiro, 2 sítios arqueológicos de pintura rupestre confirmados. E tem um terceiro, que eu já tenho 2 confirmações dele, né? Como eu sou teimoso com o absurdo, eu quero mais uma terceira confirmação. A gente ainda não está revelando onde é, até por segurança do próprio sítio, porque é vulnerável, mas já existem estudos sendo feitos nesse sentido para protegê-lo. As pinturas rupestres em São João, o que os estudos até agora indicam, é que eles estão conectados ao que se chama de tradição planalto. Tradição planalto, ela implica num estilo de fazer os desenhos, as pinturas, a arte rupestre, com uma característica particular. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem a pintura monocrômica, ela é só uma cor, ela é vermelha, né? Tem lugares que usa amarelo, branco, outras cores. E existe uma convivência muito acentuada, muito nítida das figuras humanas, que a gente chama os antropomorfos, com as figuras animais, que a gente chama os zoomorfos, né? Principalmente o cervo, o veado, né? Então eles aparecem nessa convivência. Em um dos sítios, é muito legal, as figuras humanas, o antropomorfo, é estático, ele é paradão, ele é quase esquemático, armado. No outro, ele tem movimento. Representa como se fossem 2 humanos fugindo de 2 onças. Então ele está em movimento de corrida, ele está naquele movimento flexível. E atrás dele a onça correndo, a galope mesmo, com aquele rabo até meio curvado, né? Então é muito legal a representação simbólica disso. Do ponto de vista temporal, existem algumas discussões de datação. Em média, tem variado de 6.000 anos a 4.000 anos atrás, ou seja, antes do presente. Se nós pensarmos 4.000 antes do presente, é 2.000 até Cristo e 2.000 antes de Cristo, né? Para você entender uma média de tempo. Ou 6.000, imagina 4 antes de Cristo, né? Além das pinturas, tem alguns indícios que mostram alguns artefatos líticos, peças feitas de pedra, de rocha, fragmentos de cristal, que esse pessoal também usava. Isso também tem evidências que isso possa existir por aqui, mais ou menos no mesmo período. Hoje as pinturas rupestres estão divididas entre, tem sítio em terreno privado e tem sítio em terreno de natureza pública militar, que é a área do Exército, né? O 11º Batalhão de Infantaria, o regimento aí em montanha, né? Cuida da área, zela pela área, e aliás zela muito bem, né? A área eles tiveram que fechar a área com um alambrado, até para segurança. A visitação agendada lá no corpo da guarda no Exército, então a área é bem cuidada. Vou dizer para você que a área é bem cuidada. É claro que tem uma sinalização também lá, uma placa de cuidado, de preservação. É óbvio que todo e qualquer mecanismo de preservação que se some é bem-vindo. A gente gostaria muito que houvesse câmera de segurança, embora que é difícil instalar lá em cima. Gostaríamos que tivesse uma visita sempre monitorada, né? Então, qualquer coisa que se some a isso é ótimo, é bem-vindo. Mas o que já temos está legal, está bem preservado. O outro sítio, que está dentro de uma área privada, obviamente que a entrada e a visitação depende de autorização dos proprietários, mas é uma área que, uma vez que você chega lá, ela exige muito cuidado.
o sítio é muito baixo, quase aqui na linha de visão, então é muito fácil da pessoa chegar lá e meter a mão. Se quiser fazer um vandalismo qualquer lá, arrancar, quebrar, sei lá, escrever em cima, raspar, é muito fácil. Então eu não sei, sabe, até que ponto é interessante, é sadio, é relevante a gente liberar esses lugares assim à torta e direito para qualquer um visitar. Quando eu falo qualquer um, é porque nem todo mundo tem consciência preservacionista. Tem pessoa que chega, admira, fotografa, contempla, posta lá na rede social, pede para todo mundo preservar, mas tem gente que não é assim. Por isso que eu acho que a visita monitorada é sempre interessante. Sempre tem um guia de turismo, uma pessoa aperfeiçoada, especializada naquilo, acompanhando. Eu acho isso fundamental. A pintura rupestre e os artefatos líticos, ou peças de cerâmica, eles têm um papel fundamental porque eles mostram como que a Serra do Lenheiro sempre esteve conectada ao ser humano ao longo dos anos. Nós temos, por exemplo, achamos não faz muito tempo, nós já estamos com isso em fase de documentação, um possível, olha a palavra, esconderijo quilombola. Então já é uma outra fase de ocupação humana. Como nós temos vestígios de mineração, que é a ocupação humana já do período colonial. Ocupação por pecuária, até recente. Então a serra, ao longo dos anos, é possível traçar uma linha do tempo mostrando como que ela sempre esteve ligada ao homem. Nem sempre é uma ocupação sadia, não é mesmo? Nem sempre é uma ocupação sadia. O homem sempre teve pela serra uma visão muito exploratória, sabe? É o meu quintal, é o meu parquinho de diversões. Eu quero divertir, eu vou lá, divirto e que se dane a minha consequência. Então aqui é uma área de balneário, o pessoal gosta de vir aqui nadar e tal. Dá uma rodada aqui em volta para ver a lixaiada que está aqui. É garrafa de refrigerante, é saquinho de salgadinho. O pessoal não é capaz de levar. Olha lá, em volta, para todo lado você olhar que você vai achar. Entendeu? Eu tô com vontade de fazer aventura de moto, eu venho aqui em cima e faço trilha aqui em cima. Então eu regaço as trilhas tudo e viro para trás e vou embora. E fica lá, o processo erosivo que vem depois, que se dane. A gente fala isso e fica como chato. Entendeu? Não sou dono de 1 milímetro de terra aqui em cima. Não tem uma terra aqui em cima. Não sou proprietário, não tem nada disso. Mas a gente tem a consciência de preservação e querendo que as outras pessoas também tenham. Compreende? A gente estimula que isso aconteça. Né? E assim a serra vai sofrendo pressões. É fogo todo ano, é lixo, é mineradora querendo se instalar, é o pessoal querendo fazer loteamento, querendo fazer chacreamento. Não consegue entender que a grande pegada da serra pode ser outra. A verdadeira riqueza da serra é ser preservada e se prestar ao turismo, ao processo educativo. A sempre temos uma fonte de água limpa. É inadmissível, é rigorosamente inadmissível, é inacreditável que esse lugar maravilhoso aqui seja completamente contaminado por esgoto. E está. Vem cá, examina essa água aí para ver. Vamos até lá em cima que eu mostro onde é que o esgoto está caindo. Se você for poucos metros para baixo aqui, ó, cai outro manilhão de esgoto aqui, o córrego muda dessa cor para cor de cinza. Vai ali para ver. Isso acontece aqui nas nossas barbas, na nossa cara. Anos e anos e anos e anos a fio. De um lado, o poder público não age com a intensidade e a amplitude que seria necessária. E de outro lado, a população, em parte, não toda, parece que se omite, fica ao acaso. Ah, isso é com a gente na prefeitura, isso é problema da prefeitura. Isso é problema sempre é do outro, né? Nosso nunca é. Então, enquanto a gente não tomar uma postura cidadã para abraçar isso aqui como uma causa, não vai para frente. E aí, sofram as consequências.